Olá, tudo bom? Vamos então para a nossa primeira videoaula sobre biomecânica. A primeira coisa que vamos falar aqui nessa primeira aula é algumas coisas que nós falamos lá nas primeiras aulas presenciais, que alguns alunos também não participaram, né? Primeiro ponto, a definição do que é biomecânica. Aplicação da mecânica aos organismos vivos, tecidos biológicos, aos corpos humanos e animais. Entendeu? Para a gente entender a biomecânica, vamos separar um pouquinho. Bio vem de quê? De vida. Mecânica vem de engrenagem, engenharia. Então, a biomecânica, ela depende do quê? Da mecânica. A mecânica é o quê? É uma área da física e da engenharia, que lida com a análise das forças que agem sobre um objeto, seja para a manutenção deste ou de uma estrutura em um ponto fixo, como a descrição e a causa do movimento do mesmo. De repente você já teve cinesiologia e viu que cinesiologia estuda o quê? O movimento. A biomecânica, nós vamos estudar um pouco a estrutura, não é? E para você entender a biomecânica, você vai precisar lembrar um pouquinho lá da cinesiologia, da fisiologia do exercício, da anatomia, entendeu? É um conjunto de disciplinas, de conhecimentos para você entender essa disciplina que é a biomecânica. Como vocês acham mais fácil, então eu vou estar explicando, lendo e explicando um pouco a apostila, né? A cinesiologia, como vimos, ela deve ser capaz de aplicar leis e princípios básicos de mecânica a fim de avaliar as atividades humanas. Essa aplicação da mecânica cai nos domínios da biomecânica, entendeu? Que pode ser definida como eu falei, entendeu? Ou seja, se a gente vai estudar origem e inserção, você realizou um movimento, a gente precisa saber, por exemplo, esse movimento, ele foi realizado em qual plano? Qual eixo que consegue fazer com que eu desenvolva esse movimento? Em qual eixo? E os movimentos? Quais movimentos eu posso fazer nesses eixos? Você precisa saber um pouco disso. E mais na frente, nós vamos voltar naquele assunto, a questão dos planos e eixos. Entendeu? E os movimentos um pouquinho mais aprofundado. Então, nós precisamos entender um pouquinho da mecânica da cinesiologia para entendermos a biomecânica, que é a mecânica aplicada aos seres vivos. Não é isso? Não foi o que nós vimos lá atrás? Então, nós vamos precisar entender um pouquinho. Na hora que nós realizamos determinados movimentos, nós realizamos porque o que proporcionou a realização desse movimento? Entendeu? Através de qual plano, de qual eixo que proporcionou isso? Em nossas atividades diárias, no trabalho, no esporte, nós temos aí que lidar com forças, e os profissionais que trabalham com lesões musculoesqueléticas precisam compreender como as forças afetam as estruturas do corpo e como essas forças controlam o movimento. Se eu realizo um movimento, esse movimento foi o quê? Voluntário ou involuntário? Como que eu consegui realizar esse movimento? Como que esse movimento foi realizado? Qual o princípio dele? Qual o fim do movimento? Eu preciso entender. Se eu vou prescrever atividade para um cliente, vamos dizer assim, um cliente numa academia, um aluno, se eu vou prescrever uma atividade, eu preciso conhecer o aluno, saber o que ele precisa e eu preciso entender para passar. Se eu vou passar uma atividade, eu preciso saber se essa atividade vai gerar lesões ou não, entendeu? Dependendo do tipo de atividade, em quais grupos musculares superiores, inferiores, que vão causar lesões. Então, eu preciso ter todo esse entendimento, entendeu? Sabendo que a biomecânica, ela é a base da função musculoesquelética.
O tempo todo vamos falar disso. Vamos falar de músculo, vamos falar de esqueleto, vamos falar de ossos. Não tem como fugir. Os músculos, por exemplo, produzem forças que agem através do sistema de alavancas ósseas. Quando você faz um movimento mais brusco, você sente uma dorzinha. Essa dor, ela foi gerada em um lugar, originou de alguma coisa, de algum movimento. Então, na biomecânica, nós vamos saber a origem dessa dor. De repente, essa dor, o músculo, ele tem uma bainha, a gente chama de bainha que envolve o músculo, entendeu? Entre essa bainha e o músculo, que é uma proteção ao músculo, que protege o esqueleto, olha bem. Então, entre essa bainha e o músculo, costuma ter um cortezinho, estirou um pouquinho ali, essa bainha, que gerou uma dor. Essa dor ela vai percorrer até você sentir. Então, nós vamos saber onde originou essa dor. Por que originou essa dor? Eu sempre faço uma analogia, um exemplo. Lembra daquelas reportagens do Drauzio Varela no Fantástico? Ele falava assim, hoje nós vamos saber o funcionamento do intestino. E aí, na abertura, na vinheta de abertura, mostrava uma câmera entrando ali na boca da pessoa, percorrendo todo o corpo até chegar no intestino. Vamos saber o que está acontecendo, vamos estudar o intestino. Então, tinha percorrendo todo o corpo até chegar no intestino. Isso nós vamos saber, isso nós vamos trabalhar aqui na biomecânica. Como nós vamos trabalhar também as leis de Newton. Nós precisamos ter uma noção das leis de Newton. Entendeu? Que o tempo todo as leis de Newton vão ser usadas aqui. Entendeu? Lá na cinemática. Lá nos movimentos cinemáticos. Então nós precisamos ter esse conhecimento. Beleza? Então essa primeira parte é isso. É falar um pouquinho da biomecânica, da mecânica e da disciplina em si. Por exemplo, nós temos aqui, dentro do corpo, os músculos são as principais estruturas controladoras da postura e do movimento. Contudo, ligamentos, cartilagens e outros tecidos moles também ajudam no controle articular ou são afetados pela posição ou movimento. A gente fala muito sobre isso, a questão da postura, como sentar. Eu sei que é complicado, por mais que a gente cobre, que a gente fale, muitas vezes passa despercebido e aí você não senta da forma correta. Quando você age dessa forma, vai gerar o quê? Vai gerar lesões musculares ou até ósseas. Vai depender. Então, aquele movimento ou aquela postura repetitiva erradamente vai gerar alguma lesão. Então, nós precisamos o quê? Ter esse entendimento e sentar da forma correta, né? Ter postura para sentar. Então, nós precisamos ter a postura de sentar da forma correta. A gente fala muito sobre isso na corporeidade, que muitas vezes a pessoa que tem uma postura, que age da forma correta, que anda da forma correta, senta da forma correta, muitas vezes é mal interpretada. Fulana é metida, anda lá, com o nariz em pé. E na verdade não é isso. Na verdade ela anda com a postura correta, da forma correta. Entendeu? Essa vai ser basicamente a primeira aula. Na segunda aula nós vamos falar um pouquinho sobre esses métodos da biomecânica para estudar a maneira como os seres vivos, principalmente o homem, se adaptam aí às leis da mecânica quando realizado movimentos. Beleza? Agora o que você vai fazer? Você vai até o AVA e vai responder 2 questionamentos que durante aqui a primeira aula eu falei para vocês. Primeiro eu falei a definição de biomecânica, tá lembrado? Então, defina para mim biomecânica. E outro ponto que eu coloquei, quais disciplinas são necessárias para o estudo da biomecânica? Ou quais conhecimentos você precisa ter de quais disciplinas para poder entender a biomecânica? Então, vai até no AVA, vai até o AVA lá e responda. Vocês vão responder no arquivo, como eu falei, Word. Coloca lá as respostas e nome, embaixo nome, curso, período e data. Beleza? Beleza? Um abraço e até a nossa próxima aula. Lembrando que o prazo que você tem para responder essa questão, né, esses questionamentos, é até a próxima aula.
A nossa próxima aula é agora, sexta-feira, e até lá é o prazo que você tem para responder esses questionamentos. Um abraço e até a próxima aula.